Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de Ficat para iniciantes. Vamos hoje fazer essa montagem aqui. Já fizemos essa primeira parte, é o vídeo 150. Nós temos aqui a primeira parte que foi feita e agora a gente vai fazer a montagem final. Vamos começar com o arquivo novo, deixar a janela lado a lado. E vamos então para a peça número 2, que é o pulley. Já foi feito o frame e agora a gente vai para o pulley. Vamos utilizar o Part Design. Create New Body, Create New Sketch. Então, como essa aqui é a visão frontal, a gente vai precisar fazer o perfil na visão frontal. Visão frontal é aqui, então a gente escolhe o XZ-Plane. Eu vou criar duas linhas de construção para ter uma referência. Então, nós temos de diâmetro total 82 e a largura dessa polia é de 66. Vamos selecionar as duas e deixar elas como uma linha de construção. Pronto, vai ficar apenas como uma referência para mim. Então a gente vai começar fazendo essa parte aqui. Lembrando que o 66 ele termina justamente na curvatura. Então vamos criar aqui um arco. E vamos deixar esse arco tangenciado com essa linha aqui de construção. Também fazer um tangenciamento aqui com a linha e com o arco. E nós temos que ver, aqui não diz o diâmetro. Aqui, ó, raio de 3. Então aqui nós temos diâmetro de 48, desse ponto até aqui embaixo, até o centro. 48. E aqui 44. Então, diâmetro aqui de 44 e aqui diâmetro de 48. Então aqui é 44. Então é 44 divididos por 2. E aqui é 48. 48 divididos por 2. Aqui o diâmetro é de 26,9. Vinte e seis ponto nove divididos por 2. A distância aqui é de 12. 12 divididos por 2. Aqui é 66 e aqui é 70. Sessenta e seis divididos por 2 e aqui tem que ser 70. 70 divididos por 2. Vamos então tirar essa restrição aqui de 35.
Pronto. E a largura dessa parte aqui, ela é de 63. Ela tem um espaçamento de 1,5 em relação à parte superior. Então, 63 divididos por 2. E aí é só fechar. Podemos sair e agora a gente aplica o Revolution. Selecionamos o Sketch e aplicamos o Revolution. Vamos escolher o eixo horizontal. Selecionamos o Revolution e aplicamos o Mirror. Aí nós temos aqui 2 filets para fazer. São esses filets internos aqui. Então, vamos deletar o Mirror. Selecionar as 2 edges. Aplicar o Filet. Raio de 3. E agora sim a gente aplica o Mirror. Revolution e Filet. Ok, agora ficou pronto. Então, eu vou alterar a transparência, 25%, e alterar a cor também. Então, essa parte aqui ficou pronta. Eu vou salvar. Então, dando prosseguimento, vamos fechar o arquivo. Vamos fazer essa parte aqui, a parte número 3, bracket. E vamos começar com a visão superior. Vamos criar um arquivo novo e deixar a janela lado a lado. Create no Body, Create no Sketch. Vamos pegar a visão do topo, a top, então a XY Plane. Então aqui é 76 divididos por 2. Transformamos numa curva de construção. E a largura, ele vai encaixado aqui, a largura é de 70. Aqui, ó, também tem referência, a largura é de 70. Então temos um arco aqui no topo. O raio é de 12. Aqui temos um raio de 16. Então é 32 de diâmetro. Vamos aplicar aqui a tangência. (35). Vamos fechar então aqui o sketch. E vamos aplicar um pocket de 12.
Agora nós vamos selecionar essa face aqui, criar um novo sketch. Eu vou pegar essa referência aqui. Temos então um arco aqui. E um retângulo. Eu vou deixar a parte superior do retângulo como linha de construção. Deleto essa linha e crio uma nova, desse ponto até o topo. E a altura é de 32 até o centro. Largura de 12. Então vamos aplicar um pad de 12 milímetros reverso. Bom, agora a gente já pode fazer aqui a multitransformação. Então eu vou selecionar o pad, os dois, venho aqui em multitransform e vou aplicar um mirror primeiro, ok? Clico de novo outro mirror, ok? E ok. Agora eu vou fazer as perfurações. Então, primeira perfuração é essa daqui que eu vou fazer, depois essa daqui. Então, seleciono essa face, crio um novo sketch. Pego aqui a referência. E aqui nós temos uma perfuração de 12,5. Pocket. Todo ele. Seleciono o pocket e aplico o mirror. Mudo o eixo, ok. Aqui a gente precisa fazer daí um corte para colocar a rosca. Então nós temos aqui um M12 por 1,75. Para fazer esse corte aqui, a gente vai precisar ir no Workbench Fasteners. E vamos escolher aqui uma rosca. Então eu vou acrescentar aqui uma rosca. Volto lá para o Part Design. E a gente precisa colocar justamente nessa especificação. Então eu seleciono a rosca que foi criada. Ela é uma M12. E o pitch dela é de 1,75. Então vou colocar diâmetro de 12. Pitch Custom 1,75. Vista frontal. Clico com o botão direito. Transform. E vou fazer uma rotação. Então nós temos aqui dois parafusos. Um entrando por aqui e outro entrando por aqui. Então eu não posso fazer um espelhamento. O que eu vou fazer é definir o parafuso, definir a rosca e depois eu vou fazer uma cópia e rotacionar ele para cá. Então vou pedir para que apareça a rosca agora. E eu preciso fazer o posicionamento dele certinho aqui.
Então aqui a gente sabe que é 32 de altura. Então eu venho aqui em Placement, Posição, parte Z é 32. A largura aqui é 70. Então eu posso colocar aqui em menos 35. E aí, para ele não ficar tão rente, eu vou colocar menos 36. Vou duplicar esse material, então vou fazer uma cópia. Venho aqui e colo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse, só que para o outro lado. E o pitch e a posição aqui vai ser 36. E agora como é que a gente faz? A gente vai pegar e fazer uma operação booleana dentro do Part Design. Então vou selecionar o body, vou selecionar a primeira rosca que foi feita e venho aqui na operação booleana. Eu não quero que seja fusão, eu quero que seja um corte. Ok, foi feito. E agora eu vou fazer na segunda. Seleciono o body, seleciono a outra rosca, aplico mais uma operação booleana. Também um corte. E pronto. Agora vamos aplicar aqui os filets. Então temos aqui filet de raio de 3. Ok, o filet não deu nenhum problema. E temos aqui mais uma peça pronta. Vamos salvar o arquivo. Esse aqui é o trace bracket. Vou aplicar uma transparência e também aplicar uma cor. Peça 3 então concluída, podemos fechar. E agora a gente vai fazer a peça número 4. Peça número 4, washer. Vamos fazer essa daqui e depois na montagem a gente só vai duplicar. Vamos criar um arquivo novo. Então nós temos aqui, vamos criar create no body, create no sketch. Agora o YZ plane, porque está na lateral. Temos duas circunferências. Primeira com 48 e a segunda com 19 de diâmetro. A espessura dela é de 3 milímetros. Então, com ela selecionada, aplicamos um pad 3 milímetros simétrico. Não tem nenhum detalhe, nenhum chanfro, nenhuma perfuração. É isso daqui apenas. Então, podemos salvar o arquivo. É a 4 washer. E também vamos colocar uma cor nela. E a próxima agora é a 5, é esse eixo aqui, esse shaft. Então a gente vai fazer um perfil e aplicar um revolution.
Só que aqui a gente vai ter que colocar uma rosca. Então vamos fechar aqui o arquivo e vamos para a próxima peça. Vamos começar então com o arquivo novo. Vamos criar um novo body e um novo sketch. Vamos selecionar então o XZ-Plane, a parte frontal. Então nós temos aqui o comprimento total de 134. Então dessa vez eu não vou fazer ele simétrico. Eu vou fazer a partir daqui. Então vamos colocar aqui 134. E vou deixar ele como construção. Então aqui temos um diâmetro de 22 e um comprimento de 25. Divididos por 2. A partir do 25 ele vai cair para um diâmetro de 19. Divididos por 2. E aí aqui ele cai novamente. Ele vai ter que ser encaixado aqui. Então aqui nós temos um diâmetro de 16. Então aqui ele cai para 16. Divididos por 2. E o comprimento dele vai ser de 24. 11 vai ser o centro. E 24 é o comprimento total dele, não contando com a rosca. Aí já podemos fechar ele aqui. Então, com o sketch selecionado, a gente vai aplicar um Revolution. Vamos escolher o horizontal. Ok. Então, nós temos aqui alguns cortes e temos que acrescentar a rosca também. Então, temos aqui uma M16 por 2. Aqui eu não tenho a especificação, só tenho aqui o 1/8 Hammer STD, American Standard Pipe Tap. Eu não sei como fazer essa parte aqui. E parece que ela não é reta também, ó. Parece que ela tem uma inclinação. Então essa parte aqui eu vou deixar ela por último. Vou deixar ela por último para ver se eu consigo as informações, os detalhes dessa parte aqui. Então vamos ver. Temos aqui então essa perfuração e temos uma perfuração total aqui, que é de 8,3 milímetros. Então podemos começar com essa. Então selecionamos aqui a face, criamos um novo sketch e vamos fazer um diâmetro de 8,3. 8,3. E ela vai ter uma distância de 44. Aqui parece ser cônica. Então eu vou aplicar
Eu vou aplicar não um pocket, mas um roll. Com o sketch selecionado, vou aplicar aqui o roll, vou colocar o diâmetro que é 8.3 e o comprimento é 44. Vamos aplicar uma transparência e ver como é que está ficando. Agora vamos fazer essa perfuração aqui. Então vamos começar com ela é passante, então dá para fazer aqui, é simétrico. Então vamos pegar um novo sketch, XY Plane. A perfuração também é 8.3. E ela vai estar a 12 milímetros dessa borda aqui. Então vou pegar essa referência aqui, ó. Viu na altura do plane. E daqui até aqui, 12 milímetros. Vamos aplicar um pocket, todo ele simétrico. E aí nós temos essa parte aqui também. Bom, aqui eles não têm a dimensão porque é um padrão. Então esse 406 Woodruff Key é um padrão. Eu consegui as dimensões e daí eu vou passar agora aqui para vocês. Então eu consegui aqui o padrão do 406. Ele tem um diâmetro de 19,05 e espessura de 3,175. Então vamos fazer, e também a gente tem que ver que o encaixe dele aqui é 3,2, a largura é 3,2, mas temos uma altura aqui de 1,7. Então temos que fazer o posicionamento dele aqui certinho. Então vamos criar aqui um novo sketch. Vamos escolher o XZ Plane. Então a partir daqui, vamos pegar como referência, viu na altura do plane. Então nós temos aqui 11 milímetros. Vou pegar aqui do centro como referência. Essa é uma linha de construção. Então ele vai ter 11 milímetros. Então aqui vai ser o centro da perfuração que a gente vai fazer. Vou fechar aqui por enquanto, desabilitar e pegar as medidas. Então, diâmetro de 19,05. Eu vou criar aqui uma linha também de construção. Vou deixar esse ponto alinhado com esse. A linha eu vou deixar centralizada. E eu vou colocar justamente essa medida aqui. Um 1,7. Então volto para cá. Então em relação a aqui, eu vou colocar 1,7.
que é basicamente onde ele vai se assentar. E a espessura dele aqui está dando como 3.2. A gente já saiu, ele já está pronto. Aqui está dando 3.175. Então vamos selecionar esse sketch, aplicar um pocket, 3.175 e simétrico. Agora falta a parte da rosca. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, só que ao invés de fazer uma subtração, né, a gente vai fazer uma adição. Então vamos voltar lá para o Fasteners, criar uma rosca, voltamos para o Part Design. Então aqui ela vai ter uma M16 por 2. Então M16 por 2. M16. O pitch vai ser de 2. 16 milímetros. Eu vou pedir para rotacionar. E vamos fazer o posicionamento. Então ele tem que estar a 25 mais 24 mais 70. Então a posição no eixo X, menos 25, menos 70 e menos 24. Então esse é o posicionamento dele. Eu vou criar aqui um novo sketch só para ver se o comprimento está se mantendo. Cento e 134. Vamos dar uma transparência aqui também para o parafuso, para a rosca, aliás. Vou voltar aqui para o sketch. Ele não está pegando. Esses são 5 milímetros que ele vai ter que entrar para cá. Então vamos fechar. Vamos lá no posicionamento. Mais 5. Aí ele está batendo, ok. Bom, aqui a gente talvez tenha que tirar esse pocket e fazer ele posteriormente, porque eu vou ter que fazer uma operação booleana. Então vamos deletar aqui esse pocket. Eu vou diminuir um pouquinho também o comprimento desse parafuso. O comprimento dele está com 20. Eu vou deixar o comprimento dele um pouco menor. 18. E o posicionamento menos 116. Eu acho que tá bom aqui. Então podemos agora habilitar aqui a rosca.
e vamos já fazer então a operação booleana e depois fazer o pocket final. Então vamos selecionar primeiro o body e a rosca. E vamos fazer a operação booleana. É um fuse, ok. Vai ser uma fusão. E agora esse sketch aqui a gente vai fazer o pocket. Daí vai ser 3.175. Isso. Vamos cancelar aqui. Muito provável por causa da operação booleana. Então vamos deletar a operação booleana. E vamos fazer o pocket primeiro. (3.175) simétrico. E agora a gente seleciona o body e a rosca. Fusão, ok. Aqui no caso faltou somente essa parte aqui posterior. Como eu não sei como fazer, eu não tenho direito os esquemas, então eu prefiro não fazer, não chutar. Então vamos dar uma nova cor para ela e vamos salvar como 5 shaft. (25 de transparência) e alteramos a cor. Agora nós vamos fazer a sexta peça, que é esse parafuso aqui, chamado de pin. Vamos criar um arquivo novo. Create new body, create new sketch. Vou selecionar então a parte lateral, o YZ plane. Primeiro eu vou fazer parte do corpo aqui. Então, aqui nós temos um diâmetro de 16. Eu vou habilitar aqui os eixos. Vamos aplicar um pad. Total aqui é 20 milímetros. E eu vou pedir para que ele seja reverso. Ok. Agora eu vou selecionar essa face, criar um novo sketch. E agora eu vou fazer essa parte aqui, a cabeça do parafuso, 22 milímetros. A espessura aqui vai ser 5. Então vamos dar um pad de 5 milímetros. E temos também um raio de 1,5. Vamos agora aplicar aqui esse corte. Ele tem 3 por 1,5. Então vamos criar um novo sketch. Agora vou aplicar o sketch frontal, XZ plane. View na altura do plane. Colocar uma restrição de simetria. Então a largura aqui é 3. Simetria novamente. 3 por 1,5.
pegar essa referência aqui e deixar alinhado esse ponto com essa referência. Vou aplicar um pocket total simétrico. E agora a gente precisa colocar aqui uma rosca. É um M12 por 1,75. Então eu vou deixar já com uma certa transparência. E agora eu vou criar um sketch de referência. Visão frontal. View na altura do plane. Então qual que vai ser? Ele vai pegar esse... Vamos fazer um sketch com 30 e 38. E ele vai ficar bem aqui no limite da cabeça do parafuso. E eu vou criar um ponto também, que ele vai estar 20 milímetros para cá. Então vamos agora lá no Workbench Fasteners, vamos incluir uma rosca. Eu vou fazer a rotação dela. E as medidas aqui vão ser 12 milímetros. E o pitch, ele vai ser de 1,75. Eu vou pedir também para mostrar a rosca. Então ele tem que ter 38. E aqui a gente pode tirar um pouquinho. Então ele está com um comprimento de 20, vamos deixar ele com 10. A posição dele tem que ser 20. Menos 20. Aí para ficar essa parte aqui internamente, então vamos colocar aqui como menos 18. Pronto. Vamos então usar a calculadora para fazer o cálculo certo. Então nós temos uma peça com total de 38. Aí eu vou tirar 5 e 20. Então vou tirar menos 25. Então a parte frontal aqui tem 13. Eu coloquei aqui 10. E eu voltei mais 2. Então a parte aqui da frente eu preciso de algo com 15 milímetros. Pronto, 15 milímetros tá bom. Não tem mais nada para se fazer aqui, então agora a gente pode fazer a operação booleana. Então a operação booleana ela é feita com o body e com a rosca. Não é feita com nada internamente aqui. Vou desabilitar aqui o sketch, seleciono o body, seleciono a rosca e venho aqui na operação booleana. Ele vai executar uma fusão. Então agora o pin está pronto, vamos salvar. Vou aplicar uma cor diferente. Caso alguma cor fique parecida lá na hora da montagem, na própria montagem dá para se fazer alteração também de cor. Então, salvamos aqui. E vamos agora para a próxima peça. Então, temos aqui o pin 6, agora nós vamos para o 7.
que é essa bucha aqui, bushing. Salvamos. Vamos então criar um arquivo novo. Aqui, a peça 7, ela tem um detalhe interno. Ela não é apenas digamos, um cilindro com corte. Ela vai ter, além do corte circular, tem um detalhe aqui lateral, que tem que está a 10 milímetros da borda. Tem uma espessura de 8 e uma profundidade de 0,8. Assim como também tem aqui no topo. Você tem uma largura de 3 com uma profundidade de 0,8. Então vamos fazer da mesma forma, que tem uma visão lateral. Vamos criar aqui um Create New Body, Create New Sketch. Vamos pegar o YZ Plane. Vamos fazer primeiro os dois diâmetros principais, o externo e o interno. O externo é 26,9 e o interno é 19. Vamos aplicar um pad 63 e vai ser simétrico. Já vou aplicar aqui uma transparência. E agora a gente vai fazer primeiro essa perfuração aqui. Então vamos escolher o sketch com a visão frontal. Então, novo sketch, YZ Plane, view na altura do plane. Nesse caso aqui, eu vou fechar e vou fazer a rotação desses dois pontinhos aqui. Então, com o sketch selecionado, eu venho aqui e vou fazer a rotação de 90. Aí. Esse aqui eu deixo em 0 mesmo. Então, volto lá para o sketch. E agora eu tenho as duas referências aqui que eu preciso. Então, esse detalhe aqui, basicamente ele é um detalhe retangular. Vou deixar já vinculado a esse ponto a referência. A largura vai ser de 8. E a profundidade de 0,8. E o posicionamento, vamos colocar aqui, posicionamento. Vamos deixar com uma linha de construção. Ele vai estar a 10 milímetros. E aí aplicamos um groove. Ok? E agora vamos fazer essa perfuração da parte superior. Como ela é total, a gente pode fazer um sketch normal mesmo. Selecionamos o sketch e pegamos o YZ Plane. Vamos deixar a view na altura do plane. E vamos pegar a referência aqui, ó, essa parte aqui que foi feito o recorte. Então aqui na parte superior nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui a gente vai transformar numa linha de construção. E vamos fazer um arco. Pronto. E aí aplicamos um pocket total, simétrico.
Por que eu fiz dessa forma? Porque daí a parte superior ela fica rente ao corte lateral que foi feito. Então essa parte aqui está pronta. Vamos salvar. Então essa aqui é a peça 7, bushing. Vamos agora para a peça número 8, que é esse detalhezinho aqui, ó, que ele vai encaixado aqui, para depois ele encaixar aqui, ó, para ele travar. Então nós temos aqui as medidas que eu já coloquei. Então diâmetro de 19,05, espessura de 3,175. Então vamos criar um arquivo novo. E lembrando que ela digamos assim, não é a metade da circunferência. Ela não é a metade da circunferência. Então vamos criar aqui um novo sketch, né? Vamos criar primeiro um novo corpo e agora um novo sketch. Vou pegar a visão frontal. Então nós temos aqui diâmetro, (19,05). Ele vai ficar encaixado acima. A gente vai precisar levantar essa circunferência. Aqui, vamos deixar alinhado a esse eixo, porque ele vai ficar a distância de ponto. Deixa eu ver aqui, fechar. Ele precisa encaixar bem aqui, ó. A altura é 1,7. 1,7. Então, daqui para cá tem que ter 1,7. Eu vou deixar ela com uma linha de construção e agora eu vou fazer com um arco. E a espessura 3,175. 3,175. Eu também vou deixar simétrico. (25). 25. Vamos aplicar uma cor. E vamos salvar. Então esse daqui é o número 8. O draft. Ok. 8, agora a gente vai para a nona parte, que é o hex nut, ou seja, essa porca sextavada. Então ela é um pouco diferente, ela não é igual dos dois lados. O chanfro só está para esse lado aqui. Aqui não tem indicativo de chanfro. Então agora vamos fazer o hex nut. Então vamos criar aqui um novo body, um novo sketch. Eu vou escolher aqui o YZ-Plane. Vamos escolher aqui a ferramenta hexagonal. Então, desse ponto a esse ponto, nós temos 24. Vou habilitar aqui os eixos. Vamos aplicar um pad de 9, simétrico.
Eu vou aplicar já uma transparência também. E aqui nós temos o chanfro apenas desse lado. Não tem referência aqui. Então vamos criar um novo sketch. Vamos escolher agora plano frontal, o XZ-Plane. Vou pegar aqui a referência. Vou pegar também a referência da circunferência que tem aqui. Então vou clicar aqui nessa face, criar um novo sketch. E vou deixar com uma tangência entre essa circunferência e essa referência. Volto aqui para esse sketch. Pego como referência também. E temos um ângulo aqui de 30 graus. Aplicamos um groove. E a rosca é uma M16. Ela tem que encaixar aqui, uma M16 por 2. Então vamos aqui no Fasteners. Vamos incluir uma rosca. Vamos virar para cá. Posicionar mais ou menos aqui no meio. Com a rosca selecionada, eu vou colocar agora as características 16 milímetros e o pitch de 2. Posicionamento. O tamanho dela está com 20, vamos deixar com 10. Menos 5. Vamos aumentar um pouco. Menos 7,5. Ok. Agora vamos pedir para mostrar a rosca. E vamos aplicar a operação booleana. Então selecionamos o body, a rosca que foi feita e chegamos aqui na operação booleana. Vamos agora, em vez de fazer uma fusão, um cut. Ok. E a rosca foi feita. Vamos alterar a cor. E salvar o arquivo. Então esse daqui é o 9 XNUT. E agora a gente vai fazer a montagem. Para fazer a montagem, a gente vai utilizar o Workbench A2 Plus. Se você não tem o A2 Plus instalado, vem aqui em Ferramentas ou Tools, Add-on Manager, e faz a pesquisa por A2 Plus. Entra nele e vê se está instalado ou não. Se não estiver instalado, é só instalar. Talvez precise reiniciar o FreeCAD. Então, para começar a fazer a montagem, nós já estamos na bancada do A2 Plus, nós precisamos primeiro salvar o arquivo. Então, criamos um arquivo novo e salvamos. Então, tomar cuidado com os arquivos que já foram criados. Então, eu tenho aqui o arquivo 150, que é o frame,
e tenho daí os demais arquivos que foram feitos. Então todos eles a gente vai puxar para dentro desse daqui, que é o que eu vou salvar. Então o primeiro arquivo é aquele arquivo que nós vamos baixar, que é esse daqui, o bracket, que é o arquivo que basicamente vai receber todas as peças nele. E como é o arquivo, é a peça que fica fixa, então eu achei melhor importar esse daqui primeiro. Então a gente importa aqui, clica, e vamos importar então o bracket, que é o número 3. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai importar todas as peças e depois fazer a montagem. Então vamos importar o frame. Pulley. Eles estão com uma cor muito parecida, então a gente vai fazer a alteração da cor deles. Eu vou colocar esse verde aqui. Bracket já foi, washer. Esse aqui eu vou duplicar. Então eu venho aqui no Edit com ele selecionado, copio e agora eu colo. E peço para fazer uma transformação, peço para ele modificar. Então vou jogar ele aqui pro lado. Próximo que vamos importar, Shaft. Próximo, Pin. O pin são aqueles parafusos que vão engatar o frame no bracket. Também preciso de mais um. Então, seleciono ele, vou copiar e vou colar. Vou em transformação, vou fazer uma rotação dele e vou arrastar aqui pro lado. Tá ok. Próximo é o Woodruff. Não, o Bushing. Agora o Woodruff, que vem encaixado aqui no shaft. O X-Nut. Vamos salvar. Então, basicamente, isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer o encaixe é o frame no bracket. Então, eu vou selecionar aqui essa circunferência, essa edge. Com essa edge aqui. E eu venho nessa opção aqui, ó. Circular Edge Constraint. Aceito. Então, ele já fica alinhado. Eu não preciso fazer mais nenhuma alteração. Agora vamos fazer o encaixe desses pins aqui, desses parafusos. Seleciono aqui na edge e seleciono essa edge aqui e venho nessa opção novamente. Accept. Mesma coisa aqui. Agora aqui a gente precisa ter cuidado no encaixe. Então, primeira coisa vamos encaixar esse daqui, ó, washer. Então temos essa edge e essa daqui. Essa edge é de fora com essa edge interna. Agora eu vou fazer o encaixe da polia. Então vou selecionar essa edge com essa edge aqui.
Agora eu preciso encaixar essa peça aqui dentro dessa polia, então eu vou desabilitar por enquanto essa peça aqui e a segunda washer. Então vou selecionar essa edge com essa edge. Isso, a peça ela fica totalmente interna. E agora, para finalizar, vamos habilitar novamente aqui. Então nós vamos selecionar essa edge com essa edge. E para finalizar, temos agora essas outras duas aqui. Então vamos selecionar essa face com essa edge aqui. E a gente vai nessa opção aqui, ó, Center of Mass. Aceitar. E agora, para finalizar, a gente vai fazer o alinhamento dessa pecinha aqui. Então vamos desabilitar o frame. Acho que o frame só é necessário. Ok. Vamos fazer o seguinte, nós selecionamos essa face e essa face aqui. E aí a gente vem nessa opção aqui, ó, Center of Mass. Ok, alinhado. Podemos voltar aqui com a peça que foi desabilitada, que é o frame. E a montagem está pronta. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um comentário, dá um like. E caso você queira fazer exportação, nesse caso aqui, lembre-se de selecionar todos os componentes da montagem e aí vir aqui em Export. E até o próximo vídeo.